Gente, Colossenses, capítulo 1, a gente vai ler os versos 13 até o verso 23. E deixa eu situar vocês aqui na palestra, na pregação de hoje. Já há algum tempo, o grupo de jovens da Igreja Esperança tem tentado refletir sobre uma temática muito importante, que é a temática da cosmovisão cristã. E a gente iniciou isso no começo do ano, então a gente utilizou alguns recursos, alguns de vocês puderam ver isso, né? A gente usou aquele DVD, For the Life of the World, e a gente finalizou ele. Agora a gente está finalizando esse ciclo de palestras aqui, que tem como foco entender cosmovisão cristã. E para fechar hoje aqui esse ciclo, essa pequena jornada, a gente vai ler o texto de Colossenses, e eu vou tentar falar um pouco sobre redenção. Para quem aí já está um pouco familiarizado com a linguagem de cosmovisão cristã, sabe que essa tríade de criação, queda e redenção foi consagrada aí nos estudos sobre cosmovisão e é aquilo que compõe basicamente o entendimento cristão sobre a realidade. Então hoje, gente, eu quero fazer um apanhado aí do que a gente viu até agora e aplicar isso no sentido da redenção. A redenção em Jesus. Qual que é o significado disso para a nossa vida? Qual que é o significado bíblico dessa grande doutrina? Vamos ler lá, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar mais uma vez, gente, pedir a Deus para nos auxiliar no entendimento desse texto, da sua palavra e todas as implicações que isso vai ter para a nossa vida. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor, nessa noite. Deus, queremos nos expor, ó Pai, a Tua ação no mundo, Pai. Queremos, Senhor, compreender, Pai, aquilo que o Senhor fez por nós e o que nós, ó Pai, em resposta àquilo que o Senhor fez, devemos fazer, Pai. Deus, nós pedimos que o Teu Santo Espírito, Pai, ilumine a Tua palavra para nós, Pai. Que a nossa cegueira, Pai, que a nossa surdez, ó Deus, diante da Sua voz, possa ser quebrada, Pai, no nome de Jesus, no poder do Teu Espírito Santo. Deus, que cada um de nós, ó Pai, possa se ver inserido, Deus, nessa grande história que a Tua palavra nos conta, essa grande narrativa, Deus, que começa na criação, geme e sofre a queda, mas que espera a redenção e a consumação de todas as coisas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então, como eu disse, o nosso tema hoje aqui é redenção. E o texto que a gente acabou de ler, ele é muito referenciado aqui na igreja. Ele já foi tratado em outras ocasiões.
O pastor Guilherme tratou sobre ele em uma das primeiras palestras que a gente teve sobre o significado das coisas. E, no geral, a gente entende que esse texto é muito importante e ele é recorrentemente consultado aqui na igreja. Mas, apesar disso, gente, eu ainda acho que tem muitas coisas a serem exploradas aqui. Eu vou correr o risco de ser repetitivo para algumas pessoas, mas eu acho que vale a pena. E, gente, o texto que a gente acabou de ler concentra muito bem essas realidades das quais nós estamos estudando. Nós estamos estudando, né, ao longo desse tempo. O texto fala sobre a criação, fala sobre a queda, porque a gente está no império das trevas, e ele aponta também para a redenção. Então, é um texto inevitável para o fechamento dessa série. E, apesar de eu poder ser repetitivo em algum momento, eu espero que faça sentido. Mas, gente, então esse é o nosso tema. E ele deve ser entendido dentro desse tema maior que a gente tem estudado, que é cosmovisão cristã. Esse é um tema que tem se tornado importante no evangelicalismo moderno, já há algum tempo. Muita gente tem escrito e falado a respeito disso. E aqui no grupo de jovens, a gente achou que era um bom conceito e uma boa categoria para a gente usar para poder criar um certo modelo de discipulado cristão. Então, o que a gente está tentando entender quando a gente fala sobre cosmovisão cristã? Basicamente é o seguinte: nós somos salvos por Jesus, a gente foi perdoado por Jesus, temos agora um novo relacionamento com Deus. E isso é muito bom, muito importante, mas como isso influencia a nossa vida, afinal de contas? Qual é o impacto do nosso relacionamento com Deus nos outros relacionamentos que nós temos na criação? Será que a fé cristã tem algo a dizer sobre a política, sobre a educação, sobre filosofia, sobre o todo da existência? E, gente, junto com uma grande tradição reformada, a gente afirma que sim, a fé cristã tem muito a dizer sobre essas coisas. E o referencial básico para a gente entender o que a fé cristã diz sobre essas coisas é essa tríade de criação, queda e redenção. E esse é um conceito muito pertinente no nosso tema, porque a gente vive em um momento da história que é muito caracterizado pelo aquilo que a gente chama de dicotomia. Então, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso aí e provavelmente vivido sob essas bases. O que seria basicamente isso, gente? Essa visão da realidade aí, que é bem moderna e que entrou no seio da igreja. Basicamente é o seguinte: existem duas realidades no mundo. Uma secular, que é regida por leis naturais e que não tem nenhuma relação direta com Deus. E esse seria um campo neutro, a parte da influência da religião. E um campo, uma esfera tipicamente religiosa. E nesse lugar o evangelho impera, a gente conhece a graça de Deus e tudo mais. Mas esses dois campos da realidade não conversam. Eles estão separados e nenhum influencia o outro. E, gente, isso, como eu disse, é uma visão muito moderna, que vem aí no incurso da filosofia moderna, ali, com René Descartes, com o iluminismo. Mas, infelizmente, o evangelicalismo moderno cedeu a essa tentação de se apropriar dessas categorias para entender a maneira como a gente tem que se relacionar com o mundo. E isso criou um ambiente intrinsecamente hostil à fé cristã. Muitos de nós aqui tá hoje na universidade, a gente está no trabalho, e a gente sabe como, às vezes, é difícil conversar com os nossos amigos sobre questões polêmicas, às vezes, afirmando explicitamente a nossa posição como cristãos. Automaticamente a gente é rechaçado. Pelo menos essa é a minha experiência. Acho que é a da maioria também, né? Por quê? Porque tem essa ideia de que o ambiente público ele é neutro, ele não deve estar à mercê da influência religiosa. Então, o que a gente tem que fazer nesse ambiente? A gente tem que pensar em termos de razão pura, de razão prática, pragmatismo e tudo mais. E, gente, nesse sentido, cosmovisão é uma coisa muito contracultural. Mas é mais do que isso também. Isso tem a ver com a essência da nossa espiritualidade e da fé cristã. Isso é algo, esse sentido abrangente da fé é algo que está nos pais da igreja, que está principalmente nas escrituras, mas que foi perdido. Então, quando a gente fala em cosmovisão, a gente não está necessariamente inovando alguma coisa, ok? O que a gente está tentando fazer aqui? Apresentar a fé cristã, que já estava nos pais da igreja, que já estava na tradição, que está na escritura, para esse contexto pós-iluminista, para esse contexto moderno, que sofreu aí os impactos desses movimentos revolucionários do século passado. E, gente, isso é importante, porque, apesar de cosmovisão ser um conceito relativamente recente, a ideia de uma fé cristã total, que diz sobre o todo da vida, que tem uma influência sobre todas as realidades, não é novo.
Não é novo. E quando o evangelicalismo ele perdeu o sentido abrangente da fé, ele não perdeu só sua relevância pública. Ele perdeu também a sua catolicidade. E aqui, gente, eu não quero assustar ninguém com esse termo, mas o sentido que eu estou usando aqui é dessas coisas abrangentes, o sentido católico original, de algo que é universal. Então, nesse sentido, a fé cristã sempre foi católica, porque ela diz respeito sobre o todo da vida, sobre toda a realidade. E, à medida que a gente cede a esse canto moderno de que a fé é privada, a gente perde esse aspecto essencial da nossa fé, que é a sua catolicidade, a sua abrangência. E, gente, desde os primórdios do cristianismo, a história do evangelho não era compreendida desse jeito. Não era compreendida como algo privado, que deve permanecer circunscrito à sua vida pessoal, ao seu relacionamento íntimo com Deus. Não era assim, gente. Vocês vão lembrar por que não era assim. É bastante óbvio, na verdade, né? É porque na igreja primitiva, o que significava você afirmar que Jesus é o Senhor? Significava que César não era. E significava que você tinha que morrer por isso. Então, essa compreensão abrangente do evangelho é algo muito antigo. E que a gente está tentando atualizar para esse contexto que a gente vive hoje. Mas isso é muito importante, entender a história do evangelho como uma história abrangente, uma história que conta sobre todas as coisas e que tem uma influência sobre todas as coisas. O evangelho é a verdade total, como diria Schaeffer e Nancy Pearcey. Então a gente precisa entender isso. A igreja primitiva pôde ser tão eficaz porque ela sabia da sua história. E porque ela tinha uma compreensão do evangelho abrangente, ela sabia para onde que ela tinha que ir e o que ela tinha que fazer no mundo. E, gente, isso é fundamental para a gente. A gente não consegue ter uma ação cristã no mundo realmente balizada, correta, se a gente não entender a história do evangelho e como que nós estamos inseridos nessa grande história. E isso, gente, para além de ser algo tipicamente religioso ou que é próprio de comunidades cristãs, isso é algo próprio da natureza humana. Então aqui, gente, eu queria fazer uma citação de um filósofo chamado Alasdair MacIntyre. O Alasdair MacIntyre é um filósofo muito importante aí, talvez um dos filósofos mais importantes hoje. E o projeto dele é de uma filosofia moral e de desenvolvimento de uma ética das virtudes que consiga solucionar os problemas que o iluminismo trouxe para a moralidade contemporânea. E, bem, à medida que ele vai desenvolvendo seu projeto, ele tem algumas sacadas muito interessantes. Então, olha o que ele diz sobre essa relação dos seres humanos com as histórias. Uma tese central começa, então, a emergir. O homem é, em suas ações e sua prática, bem como em suas ficções, essencialmente um animal contador de histórias. Não é essencialmente, mas se torna, através de sua história, um contador de histórias que aspiram à verdade. Agora, atenção, mas a questão-chave para os homens não diz respeito à sua própria autoria. Eu só posso responder à pergunta, o que eu devo fazer, se puder responder à pergunta que lhe é anterior. De que história ou histórias faço eu parte? Gente, Alasdair MacIntyre, como eu disse, é um filósofo muito importante. E aqui ele está combatendo a visão majoritária, assim, moderna, sobre moralidade, né? E só para dar um pouco de contexto aqui, né? Qual que era o eixo central assim da filosofia moral moderna? Era de que você tem que se livrar das influências externas, da religião principalmente, e você deve se tornar um sujeito autônomo. Autônomo no sentido de que você produz suas próprias regras. Você cria a sua própria moralidade. Então, isso nasce ali principalmente com Immanuel Kant, com o imperativo categórico. E, segundo MacIntyre, isso causou muito problema. Isso causou uma fragmentariedade muito aguda na modernidade e fez com que a gente perdesse o referencial para qualquer tipo de diretriz moral, para a gente entender o que é certo e o que é errado. Então, vocês percebem que ele fala o seguinte, que o ponto central não é algo da sua autoria, como diria os modernos, como diria o imperativo categórico. Qual que é a questão central? Qual história você faz parte? E dentro do projeto do MacIntyre, está associado com dois pontos, principalmente. Tradição
e prática. Isso tem a ver com o resgate dele da ética aristotélica, tomista. Mas qual que é o ponto central aqui para a gente, para os nossos propósitos hoje? É que ele consegue capturar aqui um aspecto essencial da natureza humana. É que a gente só consegue fazer algo se a gente sabe de qual história a gente participa. E você não vai conseguir ser um cristão moralmente correto se você não entender o Evangelho como a história do universo. E você se inserir nessa história. E, gente, quando a gente fala em termos de cosmovisão, é isso que a gente está querendo dizer. A fé cristã é uma descrição abrangente sobre a realidade. É uma história que começa com a criação boa de Deus, a queda no pecado e a redenção em Jesus Cristo. E esse aspecto narrativo da natureza humana é amplamente reconhecido, gente, no ambiente acadêmico, nos teólogos, nos filósofos. E a própria Escritura reconhece isso, não é verdade? Não tem lá um mandamento, lá em Deuteronômio, que fala para os pais israelitas contarem histórias para os seus filhos, para eles serem educados na fé de Israel? Não é o que fala lá em Deuteronômio? Que quando as crianças perguntarem o sentido da religião judaica e tudo mais, o que os pais têm que fazer? Tem que contar as histórias. As histórias da Páscoa, da libertação do Egito. Por quê, gente? Porque isso dá sentido para as nossas histórias individuais. E quando a gente é inserido nessa história do Evangelho, então a gente pode dar sentido para a nossa própria história. Gente, a partir disso, a gente pode entender que as nossas histórias pessoais não são as coisas mais importantes, né? E elas só têm sentido se elas estiverem relacionadas com a grande história do Evangelho. Mas, gente, uma ressalva que eu acho que é importante fazer aqui sobre cosmovisão é que quando a gente fala sobre uma compreensão abrangente sobre a realidade, que é distintamente cristã, a gente não está querendo dizer que a fé cristã é algo puramente intelectual, ou que habita primariamente no nosso aparelho cognitivo e que o homem em si mesmo é um ser racional antes de tudo. Eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui que o termo cosmovisão e esse conceito foi amplamente discutido e criticado recentemente. Talvez um dos nomes aí mais importantes dentro dos círculos reformados que tem criticado o conceito de cosmovisão é James Smith. Muita gente aí talvez já tenha lido alguma coisa, né? Ele tem ficado bem popular aqui no Brasil e a Igreja de Esperança também adota alguns dos seus materiais. Mas, gente, apesar das críticas, possivelmente tomarem muito material emprestado do pós-modernismo, e talvez isso seja um pouco perigoso, mas não é o nosso ponto aqui, é importante entender que essas críticas têm sentido, que em determinados círculos onde se estuda cosmovisão, a fé cristã foi tratada como algo puramente racional. E o pior de tudo é que isso implica e pressupõe uma visão antropológica do homem, que acredita que o homem é um ser essencialmente racional e que aquilo que ele faz é determinado, em primeiro lugar, pelo aquilo que ele pensa. Ora, biblicamente falando, essa não é uma descrição correta sobre o homem. E, apesar do nosso ponto não ser antropologia aqui, a gente pode dizer que essas críticas foram importantes. E eu preciso fazer essa ressalva. Quando a gente fala sobre cosmovisão, a gente não está falando sobre um sistema racional puramente ou exclusivamente. Isso está implicado, mas não é só isso. Quando a gente fala sobre cosmovisão aqui no nosso grupo, e eu acredito que isso ficou bem claro a partir do começo, onde a gente começou a tratar isso, a gente está falando sobre uma posição existencial, sobre um lugar no qual você é colocado e sobre uma identidade que você recebe. E a partir desse momento você pode entender a realidade de uma maneira diferente. Então, gente, eu não sei quantos estavam aqui nos nossos primeiros encontros, mas eu queria relembrar um autor que a gente usou aqui nessa ocasião, no nosso primeiro encontro. É um autor reconhecidamente aqui na Igreja de Esperança e no geral, que é, gente, o grande C.S. Lewis. A gente trouxe C.S. Lewis para ajudar a gente aqui no começo dessa caminhada sobre cosmovisão. E, pessoal, a gente, no primeiro encontro, foi uma grande roda aqui que a gente fez, né? Isso já tem algum tempo. E eu vou fazer novamente a citação que a gente fez. E foi de um livro incomum, né? Digamos assim, para uma palestra ou para uma discussão. Crônicas de Nárnia. Crônicas de Nárnia tem muita sabedoria. Mas qual que era o nosso ponto aqui, gente? Eu quero retomar isso hoje de novo, porque eu acho que isso tem tudo a ver com a redenção. Em um determinado episódio,
de O Sobrinho do Mago, o primeiro livro das 7 crônicas, o que está no centro dessa história é a fundação e a criação de Nárnia. É um evento incrível e C.S. Lewis descreve de uma maneira maravilhosa. Mas o que a gente conseguiu retirar e aprender desse episódio de As Crônicas de Nárnia? Gente, eu vou tentar contextualizar vocês aqui rapidinho. Os personagens principais da trama são Dígory e Polly. Dígory é um jovem menino que tem um tio que é um mágico. E Polly é uma amiga dele. E inadvertidamente, eles pegam os anéis mágicos de seu tio e começam a viajar por várias dimensões da realidade. E, de repente, eles trazem uma rainha má, chamada Jades, para Londres. E a mulher causa muito problema lá. E aí, o que eles fazem? Eles vão tentar devolver ela para sua terra natal. Mas em uma dessas incursões, uma dessas tentativas, eles acabam parando em Nárnia. Não em Nárnia exatamente, mas no lugar que se tornaria Nárnia. E, gente, tem vários paralelos com a criação do mundo, a visão cristã da criação do mundo, claro. Mas não é o nosso ponto aqui entrar nesses detalhes. Mas o que acontece? À medida que eles estão lá, quem que vai ali para aquele lugar? Dígory, Polly, a rainha má, Jades, o tio de Dígory, chamado tio André, e o cocheiro. E um cavalo também. Vai uma galera. Vai geral para lá. É uma resenha em Nárnia. Primeira resenha lá. Mas o que acontece? Quando eles chegam lá, eles começam a ouvir um canto. Está tudo escuro, não tem nada, absolutamente nada. Mas eles começam a ouvir um canto. Uma voz começa a aparecer no meio do nada. E à medida que essa voz canta, as coisas começam a serem criadas. Então, as estrelas nascem e elas entram em coro com a primeira voz. Depois o sol nasce e eles conseguem ver quem estava cantando. E era o grande leão, o Aslan, que é um dos personagens principais, né, das crônicas de C.S. Lewis. E todo esse momento, gente, da criação de Nárnia é algo incrível. E C.S. Lewis consegue escrever de uma maneira muito maravilhosa. Mas, gente, qual que é o ponto? É que esse evento foi interpretado de 2 maneiras muito diferentes, por 2 tipos de pessoas muito diferentes. Enquanto Dígory, Polly, o cocheiro e o cavalo também estavam admirados. Eles sentiam que os anseios mais profundos deles estavam sendo atendidos. E era uma mistura de temor com alegria, que eles não sabiam bem o que era. Eles não tinham experimentado até então. Mas, enquanto isso, tio André e a rainha Jades estavam revoltados. Eles estavam com medos e a própria rainha, em algum momento, tenta matar Aslan. Mas, obviamente, ela não consegue. E, gente, por que tio André teve uma percepção tão diferente sobre aquele momento, sobre aquele evento? Por quê? E a resposta de C.S. Lewis, gente, é extremamente pertinente para a gente. Ele diz, em O Sobrinho do Mago, ele falando sobre tio André, a impressão que ele teve foi muito diferente daquela das crianças e do cocheiro. Atenção, pois o que você ouve e vê depende do lugar em que se coloca, como também de quem você é. Pois o que você ouve e vê depende do lugar em que se coloca, como também depende de quem você é. Gente, isso é extremamente atual e pertinente para a gente aqui. O C.S. Lewis capturou algo fundamental sobre não só a realidade de Nárnia, mas a nossa realidade também. Por quê, gente? Porque a Bíblia não fala que os céus declaram a glória de Deus e que o firmamento anuncia a obra de suas mãos? Então, por que quando a gente olha para o céu, a gente não ouve essa voz? Claro que não literalmente, mas por que a gente contempla a realidade que foi criada e que é renovada todos os dias de um modo natural, naturalista, sem a presença de Deus? Por que a gente olha para as coisas e a gente vê algo opaco, cinzento, sem significado? Então, a resposta é de C.S. Lewis. Porque o que você ouve ou o que você vê depende de quem você é e de onde você se coloca. E, gente, aqui a gente tem um ponto de convergência incrível entre as terras de Nárnia e o apóstolo Paulo. Eu não sei se vocês perceberam, gente, mas Paulo descreve a redenção, nesse primeiro verso,
usando uma analogia muito interessante. Qual que é a analogia que ele usa? Olha aí, gente. Ele nos libertou do império das trevas e o que mais? Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus, em Jesus, nos colocou em um novo lugar, do modo como nós precisávamos. Porque o lugar que a gente está muda a maneira como a gente enxerga a realidade e a maneira como a gente entende o mundo, do mesmo modo como C.S. Lewis já tinha dito. E quando a gente entra nesse novo reino, nós agora habitamos em uma nova realidade. Então, gente, a primeira coisa que dá para a gente falar sobre redenção hoje, tendo em vista esse contexto da cosmovisão, é que a redenção nos coloca em um novo lugar. E seguindo os passos de C.S. Lewis, isso possibilita, então, que a gente possa ver a obra de Deus. A gente possa ver e ouvir o canto e a palavra de Deus, que cria o mundo todos os dias. E, gente, essa analogia geográfica que Paulo usa nos coloca agora em uma nova realidade. A gente estava no império das trevas. E o que isso significa, gente? Trevas, no contexto bíblico, está muito associado com a ignorância, com a rebeldia. É um lugar onde você não sabe o que é certo, o que é errado, você não consegue ver o tamanho das coisas, a proporção que elas têm que ter. E por isso que isso está muito associado com o pecado. O apóstolo João vai fazer muito uso dessa analogia também. Mas uma vez que nós saímos desse império das trevas, nós agora fomos levados para uma nova realidade. E, gente, qual realidade que é essa? Então, Paulo vai dizer, é o reino do Filho do seu amor. E, gente, em termos do que a gente está falando sobre redenção, essa analogia de reino é fundamental. E é muito importante a gente entender o sentido que isso tem. Paulo vai continuar e vai falar que nós temos a redenção, a remissão dos pecados. E isso, gente, é o primeiro momento e a primeira experiência que a gente tem com a salvação. É que os nossos pecados são perdoados. E isso é muito importante. É que, realmente, a fé cristã tem um impacto, primeiro, na nossa individualidade. Sem dúvida nenhuma, gente. Nós temos nossos pecados perdoados por Jesus. Mas a grande questão é, a redenção se resume só a isso. O que significa ser salvo por Jesus? É ter os pecados perdoados e pronto, acabou? Gente, não. A descrição que Paulo vai fazer aqui vai dar para a gente um sentido dessa abrangência. Mas, logo no começo, Paulo fala que é um reino novo no qual a gente está habitando. Isso significa que nós temos um rei. Nós reconhecemos agora um Senhor. Porque por meio da redenção, Deus está retomando o seu reinado no mundo. É importante compreender a obra divina nesses termos. Não só como uma obra pessoal no seu coração, meu irmão. Claro que isso está implicado. Claro que isso vai acontecer e claro que isso é o mais importante. Mas é mais do que isso. É um reino que desce do céu e do qual nós temos que fazer parte. Agora, um outro jeito de Paulo falar isso é falando sobre o senhorio de Jesus. A ideia do reino fala sobre o rei, né? E uma ideia bem semelhante, e que eu vou tratar aqui como idêntica, é a do senhorio de Cristo. Então vamos abrir lá em Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses, gente, é, digamos assim, o locus clássico do senhorio de Cristo. E é reconhecidamente um hino cristológico e que fundamentou muito do entendimento que a gente tem sobre cristologia hoje. Mas vamos ler lá, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse
que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que Paulo está dizendo aqui, gente? Que por meio do esvaziamento de Jesus, Deus o exaltou sobre todas as coisas, de modo que agora Cristo é Senhor, que Jesus agora é Senhor e Cristo. E, gente, tem certa discussão sobre o texto, do que isso significaria, o que isso implicaria, né, o fato de Paulo chamar Jesus de Senhor. E assim, poderia significar só o fato de que Jesus é o Messias. E, bem, não é isso o que dá para entender do texto. O termo Senhor é usado no Antigo Testamento para se referir a ninguém menos do que Deus. E apesar do nosso tema aqui não ser propriamente a divindade de Jesus, é claro que a gente entende que isso já está implicado. Mas qual que é o ponto central aqui, gente? É o senhorio de Cristo e o significado dele para a nossa vida. Paulo, em Colossenses, em Filipenses, está dizendo para a gente que a experiência de reconhecer a Jesus como Senhor é uma experiência básica da nossa vida cristã. É algo essencial, gente, vital. Então, vou fazer mais uma citação aqui de Abraham Kuyper, para não perder o costume, né? A gente conhece muito, né, aquela citação dele lá, bem famosa, não há um único centímetro quadrado, né? Tal. Mas eu vou dar uma nova citação de Kuyper aqui para vocês. Olha o que ele diz. O que é soberania? Não concordará você comigo quando a defino como a autoridade que tem o direito e o dever e o poder de quebrar e punir toda resistência à sua vontade? Não dirá a sua indestrutível consciência tradicional a você mesmo que a soberania original e absoluta não pode residir em qualquer criatura, mas precisa coincidir com a majestade de Deus? Se você acredita nele como chefe e criador, como fundador e diretor de todas as coisas, a sua alma deverá também proclamar o Deus triuno como o único, soberano, absoluto. Um pouco mais profundo do que aquela outra frase de Kuyper. Na verdade, que elas estão no mesmo nível, né? Kuyper era, no geral, muito profundo. Mas, gente, o que o Kuyper está falando aqui é algo que a gente viu em Paulo, que a experiência de reconhecer a Jesus como poder absoluto, como soberano sobre toda a criação, é algo essencial para a fé cristã. Mas para que essa experiência seja genuína, a gente precisa entender o sentido do senhorio de Jesus. E para isso, gente, a gente precisa entender a origem desse termo e dessa nomenclatura para Jesus. Para isso, a gente vai ter que olhar um pouco para o texto bíblico e principalmente para as alianças que Deus fez no passado. Então, vamos abrir lá em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 7. Gente, como eu disse, tem aquela frase de Kuyper, né, que é muito conhecida. Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Mas, gente, essa frase precisa ser colocada em contexto, porque o senhorio de Jesus não está sendo afirmado só de uma maneira pessoal, mas é fácil a gente tratar essa frase dessa maneira só. Kuyper está dizendo que Jesus é soberano sobre todas as coisas, não só da sua realidade, meu irmão, mas de todas as coisas que existem. E bem, Kuyper sabia muito bem o que significava, mas eu temo que muitas das vezes quando a gente usa essa citação e esse termo, a gente não está tão ciente assim sobre o significado dele. Então a gente precisa olhar para o texto bíblico, para a teologia bíblica e como que ela nos apresenta esse conceito tão importante na relação que a gente tem com Jesus. Então, 2 Samuel, capítulo 7. Gente, para entender o que está escrito aqui, a gente precisa entender antes a estrutura pactual na qual a Bíblia se desenvolve. É o que a gente chama de teologia do pacto. É importante entender como que a revelação de Deus se dá ao longo da história. E, bem, não dá para entrar em todos os detalhes aqui, mas a revelação, gente, de Deus é feita em uma série de alianças. Esse é um tema fundamental na Escritura e quase tudo que a gente pensa sobre salvação, sobre a criação, está relacionado com aliança, apesar desse não ser um termo que a gente conhece tanto. E, gente, o importante na revelação da história bíblica é que o propósito de Deus em cada aliança é cumprido e revelado
na aliança seguinte. Então, quando chega Jesus, o que ele diz, gente? Lá em Mateus, esse é o sangue da nova aliança. Mas o que significa isso? A gente precisa entender as outras alianças e como a aliança de Jesus cumpre as outras. Então, gente, voltando lá no início, a gente tem a aliança da criação, o pacto da criação. Deus cria a realidade, a gente teve uma palestra sobre isso aqui, né? O Johnny falou sobre criação. E ele coloca um vice-rei na sua criação, que é o homem. Ele é a imagem e semelhança de Deus. E esse reinado, esse domínio que um homem deveria exercer sobre a terra, é perdido com o pecado. E Jesus, gente, na história bíblica, é apresentado como o segundo Adão, não é verdade? É o que Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 5, que Jesus é o segundo Adão. Ele veio retomar esse domínio sobre a realidade. Mas até esse tempo tem conflito, tem pecado, tem Babel. Tem Babel e tem os filhos das trevas contra os filhos da luz. E a queda é uma realidade terrível na história bíblica. Gente, depois da queda, Deus envia um dilúvio e ali nós temos a aliança, o que a gente chama da aliança da preservação, a aliança noaica, que é quando os propósitos de Deus para a criação começam a se tornar evidentes. De que Deus não quer destruir a sua criação, apesar do pecado e de ter sido corrompida pela ação do homem. Deus promete que não irá mais destruir a sua criação e que não vai fazer com que as águas cubram todas as terras. E isso é fundamental, gente. As bênçãos sobre a criação são renovadas naquele momento. E a gente começa a perceber que Deus tem um plano de graça para a sua realidade. Depois disso vem Babel, lá no capítulo 11, não é? De Gênesis. Tem a dispersão dos povos, e isso também é um sinal da graça de Deus. E depois a gente tem Abraão, no capítulo 12. A promessa agora é feita para Abraão. Deus fez um pacto e uma aliança da criação, uma aliança de preservação dessa criação, mas agora Deus promete uma bênção sobre essa criação. E ela vai vir por meio de quem? Por meio de Abraão, do cavaleiro do infinito, como Kierkegaard diria, né? E como a gente gosta de usar aqui na igreja. Mas então, como Deus vai trazer essa bênção que Ele está prometendo? Vai ser através de uma nação. Através de Abraão, uma nação é criada. Uma nação é criada. Quem é essa nação? Israel. Então a gente tem a aliança mosaica. E nessa aliança, Deus vai educar o povo para que ele possa servir como sacerdote diante das nações. Israel é tirado do Egito, é salvo por Deus, mas qual que é o propósito disso tudo? É que Israel seja luz para as nações, para que possa dar testemunho da soberania e da graça de Deus no mundo. Mas o que acontece, gente? Fracasso. Israel fracassa terrivelmente. A história do Antigo Testamento é a história, em grande medida, do fracasso de Israel. Mas então, gente, Deus levanta um rei. Ele promete que irá levantar um rei que vai restaurar e vai liderar Israel nessa tarefa de ser sacerdote das nações. Então a gente chega na expectativa messiânica. E no nosso texto, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 11, a partir do versículo 11. Desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, a partir daí, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de mim. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Gente, Deus está falando aqui com Davi, não é? Esse é o contexto. E Deus está prometendo uma coisa aqui para Davi, é que ele vai levantar alguém da sua descendência, do tronco de Jessé. E ele vai guiar Israel nessa tarefa da qual Israel
saiu fracassado. E, gente, mais à frente, Davi fica simplesmente maravilhado com isso. E ele diz aí no versículo 18, olha só. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor, trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. Agora atenção, e isto é instrução para todos os homens, ó Senhor. Então, gente, o que essa expressão de Davi significa? Isto é instrução para todos os homens. Gente, significa que Davi sabia que como Israel tinha sido colocado como sacerdote das nações, e a bênção, e por meio de quem a bênção das nações viria, se existe uma promessa de um rei para Israel, isso tem implicações cósmicas, tem implicações para todos os homens mesmo. Isso nesse sentido literal mesmo, para todas as pessoas que existem no mundo. Davi tinha essa compreensão. Se Deus estabeleceu um trono eterno, e se Ele vai estabelecer um trono eterno a partir da sua descendência, isso tem um significado para todas as nações. E Davi, gente, de um modo interessante, no qual ele prefigura Cristo, ele vai tentar educar Israel nessa tarefa. Onde, gente? Principalmente nos Salmos. Vamos abrir lá em alguns Salmos para ver como que isso foi formado na cabeça do povo de Israel e como que isso é testemunhado pela Escritura. Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentre em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Então, gente, de um modo poético, e tentando ensinar Israel essa verdade profunda, abrangente, Davi está dizendo que o reinado de Jesus tem implicações cósmicas, que virá o dia em que Deus levantará no meio do seu povo um israelita fiel. Israel não foi fiel, mas Deus levantará um israelita fiel. E por meio dele, do tronco de Jessé, ele governará todas as nações. E Israel, gente, é chamado nesse momento, a proclamar isso entre as nações. Mas Israel, como eu disse, fracassa. E nisso, gente, a gente entra em um período da história bíblica que é muito caracterizado pelo profetismo, né? Que é quando os profetas, à medida que o povo descumpre a lei, os profetas chamam o povo de novo à adoração e ao reconhecimento do senhorio de Deus. E contra a idolatria, principalmente. Então, gente, um outro trecho importante do profetismo hebraico está lá em Isaías, onde agora, mais do que simplesmente uma canção sobre o rei que virá, Isaías reforça essa promessa. Tem vários textos que a gente poderia ler, gente, sobre essa expectativa messiânica, mas esse talvez seja um texto suficiente para nós hoje. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com vara de sua boca e com o sopro de seus lábios matará o perverso. A justiça
será o cinto de seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então Isaías está reafirmando essa promessa de que virá um tempo em que um rei vai ser levantado sobre Israel. Um rei particular para Israel? Não, o rei sobre toda a terra. E, gente, é nesse contexto bíblico que a gente tem que entender o senhorio de Jesus e o reinado no qual nós fomos colocados. Esse, gente, é parte central, isso é parte central do significado da redenção. Quando a gente fala que Jesus é o Senhor, isso não significa só, meu irmão, que Jesus é o Senhor da sua vida. Claro, Ele é o Senhor da sua vida, amém, glória a Deus. Mas é mais do que isso. Afirmar e confessar o senhorio de Jesus e o seu reinado é confessar que o governo de Deus está se aproximando. E o Messias, ele é o representante desse reino. Isso, claro, tem a ver com todas as alianças que vieram até então. Porque, como eu disse, Adão perdeu esse domínio, mas Jesus, o domínio sobre a terra, mas Jesus é o segundo Adão. E ele é restaurado, essa posição é restaurada em Jesus. Todas aquelas outras alianças são cumpridas em Jesus. A aliança da criação é cumprida em Jesus, porque ele retoma esse domínio sobre a terra. Os propósitos da aliança da preservação com Noé são aparentes agora, porque Deus preservou a terra, mas para quê? Para ela ser renovada por meio do governo do seu Filho. A aliança mosaica também é cumprida, porque agora Israel, que falhou em ser sacerdote das nações, agora a igreja está sendo chamada a isso. Não sei se exatamente no lugar de Israel, mas o ponto aqui, gente, é que as alianças bíblicas estão tendo a sua consumação em Jesus. A aliança abraâmica é cumprida porque, por meio de Jesus, todas as nações da terra serão abençoadas debaixo do seu senhorio e do seu reinado. Paulo, em Gálatas, no capítulo 3, vai falar que a promessa a Abraão não foi feita a descendentes, como se dissesse a muitos. Ela foi feita ao seu descendente, gente, no singular. E é Jesus esse descendente. É por meio dele, inserido nele, que a gente recebe as bênçãos da aliança abraâmica. E, gente, isso é fundamental, porque o aprofundamento progressivo da revelação, tem uma relação interna com todas as outras alianças. Existe um único plano de Deus e que vai culminar na nova aliança. E quando Jesus chega, esse é o clímax da história da redenção. Confessar Jesus como Senhor, gente, é reconhecer que o clímax da história aconteceu. Não significa que Jesus é o Senhor do seu coração apenas. Significa que Ele é o Senhor do universo. E todas as coisas, todas as autoridades da terra precisam reconhecê-lo e se submeter a Ele. Não é o que fala o Salmo? Beijai o Filho para que não se ire. Gente, dizer que Jesus é o Senhor é mais do que dizer que você obedece a Ele. É dizer que todas as coisas obedecem a Jesus. Que ao som da voz de Jesus, as coisas são criadas. E os montes, as terras, os mares obedecem à sua voz. Ele tem poder sobre todas as coisas. Então, gente, confessar a Jesus como Senhor é mais do que a confissão de um coração piedoso. Então, lembra disso aí quando você for citar Kuyper. Pode citar à vontade. Mas lembra disso. O que isso significa? Significa que Jesus está reivindicando o domínio sobre toda a criação e não só sobre a sua vida. Jesus é o rei do mundo, gente. E qualquer leitor ali da época de Paulo saberia disso. E Paulo, gente, vai descrever esse reinado. E ele vai falar isso em termos da criação e da redenção. Vamos voltar lá para o texto de Colossenses. A gente andou bastante aí no texto bíblico, mas vamos retomar o nosso texto central. Colossenses. Olha, Paulo vai continuar no versículo 15. Este, falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Gente, Paulo podia usar e falar de muitas coisas aqui que foram criadas em Jesus, não é verdade? Se todas as coisas foram criadas em Jesus, então tem muito do que Paulo falar.
Mas ele escolhe essas coisas que estão relacionadas com poderes. E aqui, gente, só para desfazer um possível mal-entendido, Paulo não está falando aqui de demônios, nada disso. Não aqui. Em outros lugares ele fala nesses termos, mas não aqui. O que Paulo está falando aqui? Que todas as autoridades que existem, elas estão firmadas e elas têm a sua origem em Jesus. Como o Kuyper falou, né, que a relação de Jesus com os poderes é original e que a soberania absoluta repousa no cetro do próprio Cristo. Gente, Paulo vai falar que Jesus é o Senhor da criação. Nós reconhecemos de maneira muito fácil que Jesus é o Senhor na redenção, porque Ele nos salva, né? Ele é o mediador entre nós e Deus. Mas Paulo está abrangendo isso. E, na verdade, Jesus reconcilia a gente com Deus porque todas as coisas subsistem nele. E, na redenção, Jesus está retomando esse reinado. Jesus está reivindicando que todas as coisas foram criadas para ele. E Paulo continua no verso 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Essa palavra aqui, gente, é muito interessante. Eu não vou falar tanto sobre isso. Quando a gente falou aqui, quando o pastor Guilherme falou aqui sobre Jesus e o sentido das coisas, ele explorou bastante esse termo. E eu acho que já foi suficiente. Mas ainda é importante ressaltar isso. O que significa, gente, que tudo subsiste em Jesus? O termo grego que é usado aqui é sinisteme. Significa que todos os fios da realidade estão amarrados em Jesus. E que nada que existe fora de Jesus. Isso é outra maneira, né, de falar aquilo que está lá no Evangelho de João. Mas qual que é o impacto disso, gente, pessoal para nós? Gente, isso é importante, porque a partir disso, reconhecer o senhorio de Jesus é entrar em contato com a realidade. De modo que se você tem uma relação com a verdade, com a realidade das coisas, que não faz referência ao senhorio de Jesus, você não está em contato com a realidade, em última instância. Isso é muito importante, gente. E eu acho que tem uma implicação prática para a gente no próprio evangelismo que a gente faz e na maneira como a gente compreende os nossos próprios dilemas morais. Porque, gente, muito da recusa moderna em relação, e dos nossos amigos mais próximos mesmo, em relação ao evangelho, em relação ao cristianismo, é por quê? É porque tem-se a impressão de que, seguindo a Jesus, você vai perder todo o resto. E aí você não vai aproveitar a vida, e aí você não vai ter tempo para curtir, não vai ter tempo para fazer nada. Por quê? Porque o cristianismo é uma privação somente. E o que o pessoal quer? Quer aproveitar a vida, quer correr atrás das coisas, né? Mas, gente, segundo Paulo, não existe realidade fora de Jesus. Não existe. Isso significa que os nossos amigos incrédulos, e às vezes nós mesmos, que somos iludidos por isso, quando a gente fala que a gente quer aproveitar a vida à parte de Jesus, isso é uma contradição em termos. Não faz sentido. É claro que você pode viver dessa maneira, mas simplesmente não faz sentido. As coisas perdem o significado, porque elas só têm significado se elas se referirem, em última instância, a Jesus. Então, gente, por meio da redenção, nós somos colocados nesse reino. E reconhecer o senhorio de Jesus é algo fundamental. E o senhorio de Jesus tem implicações cósmicas. Isso significa, gente, já partindo para a parte da aplicação, que não dá, depois de ler o texto bíblico, de ler Paulo, de ler 2 Samuel, de ler os Salmos, não dá para você dizer, segunda-feira, lá na sua faculdade, que Jesus e que a religião não tem nada a ver com o que você faz lá. Não dá. Ou dizer que Jesus e o cristianismo e o evangelho não tem nada a ver com política. Não dá. O Estado é laico, é laico. O Estado é laico. Esse conceito é muito mal utilizado aqui no Brasil, mas eu posso dizer com segurança que ele não significa que o Estado é ateu, e não significa que você, como cristão, tem que acreditar que Jesus ou que a sua compreensão religiosa não deve afetar a realidade pública, de modo nenhum. Então, é claro que isso vai gerar hostilidade, gente. Isso é óbvio. É claro que isso não vai ser bem aceito. A gente fundamentar... É claro que tem um modo também melhor de fazer isso, né? Mas você não pode ser covarde diante da realidade pública e esconder o fato de que Jesus é o Senhor daquela realidade também. Então, a gente precisa ser criativo na maneira de aplicar isso.
mas Jesus tem a ver com todas as áreas da nossa vida. Porque por meio da redenção, Jesus está retomando o seu controle. E nós, como agentes da redenção, precisamos, nas diversas áreas que nós atuamos, lembrar isso, que Jesus é o Senhor daquele lugar, que tem uma maneira de fazer tudo que a gente faz em relação à nossa profissão, aos nossos estudos, de uma maneira distintamente cristã e reconhecendo o senhorio de Cristo. Gente, apesar disso, apesar do reino de Cristo já ter sido iniciado, de a gente poder ver Ele, de a gente poder conhecer e ouvir a voz de Deus, ainda existe um aspecto não realizado do reino divino. Jesus veio, Ele reivindica o seu reinado. Isso é muito claro nos evangelhos. Jesus diz, né? Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Então existe um aspecto realizado da escatologia cristã. O fato de que o reino já começou e que nós já fomos ressuscitados dos mortos junto com Jesus. Então João vai falar isso, Paulo vai falar isso em Romanos 6. Mas, gente, apesar do reino já ter sido inaugurado, ele ainda não é completamente realizado. E existe essa tensão. O senhorio de Jesus não é reconhecido plenamente. Ainda existe uma ambiguidade na realidade. E é nessa realidade que nós somos colocados. E é nessa realidade ambígua que nós, como igreja, vamos anunciar essa realidade do reino de Deus. Vamos abrir, gente, um texto lá em Efésios. Paulo vai dizer que o reino de Cristo já foi iniciado, que existe ainda uma ambiguidade sobre o reino de Jesus, mas onde que Jesus é primeiramente reconhecido como Senhor, ele vai dizer, ele é o cabeça do corpo da igreja. Então a igreja é esse primeiro local onde o senhorio de Cristo é reconhecido. E isso é fundamental para a maneira como a gente entende a nossa missão no mundo. A redenção tem um impacto pessoal e cósmico, mas ela tem uma aplicabilidade prática para a gente também. Então vamos ver lá, Efésios capítulo 1, versículo 19. Olha aí, Paulo está orando pelo pessoal lá, e ele vai dizer, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então o que Paulo está fazendo aqui? Ele está reafirmando o senhorio de Jesus. Algo muito semelhante do que ele fez lá em Colossenses. Mas ele continua, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, atenção, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Gente, veja que linguagem forte de Paulo. Você, meu irmão, talvez por ter passado por alguns traumas com a igreja, tenha dificuldade em ouvir isso, ou até de falar nesses termos. Mas Paulo é muito natural aqui. Ele está dizendo que a igreja é a plenitude de Jesus. Em que sentido, gente? É que o reino de Cristo ainda não foi completamente consumado. E nesse intervalo, o reino de Jesus é expresso e realizado no mundo hoje por meio de quem? Da igreja, aquela que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Gente, é por isso que não dá para ser um cristão solitário. Só fazendo um parênteses aqui. Desigrejados, lobos solitários cristãos. Isso não existe na Escritura e vai contra os propósitos divinos. E a igreja é colocada com esse papel de ser a plenitude de Jesus, de exercer esse domínio sobre a realidade. Talvez vocês tenham lido no último episódio lá do For the Life of the World, e é um texto que eu particularmente gosto muito. Paulo chega a dizer, lá em Coríntios, que a igreja é um lugar onde os fins dos séculos já chegaram. Isso significa, gente, que aquela consumação, que aquele reino que vai ser estabelecido, onde todas as coisas vão ser restauradas, onde os relacionamentos vão ser reestruturados, onde a glória de Deus vai brilhar com intensidade, isso já chegou para a igreja. E a nossa responsabilidade no mundo é viver como um sinal desse reino. E, gente, é nesse contexto que a gente tem que ver a grande comissão.
Porque a redenção anuncia que Jesus está retomando seu controle sobre a realidade. E quando a gente sai em missão e quando Jesus chama os seus discípulos a fazer outros discípulos, o que ele diz antes? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos entre todas as nações. Esse pano de fundo, gente, do senhorio de Cristo tem um aspecto pessoal para nós, na maneira como a gente vive a vida cristã, mas é importante e fundamental na compreensão que a gente tem da nossa missão. Quando a gente cumpre a grande comissão, isso não é só pregar o evangelho no sentido restrito, é anunciar o reinado de Cristo. É anunciar que em Jesus, Deus está levando a cabo todas as coisas. Gente, a expressão do reino vem por meio das nossas obras, vem por meio de tudo aquilo que a gente faz de bom para a sociedade, mas é mais do que isso, gente. Apesar disso, é importante acalmar as nossas expectativas messiânicas sobre o impacto dos nossos projetos no mundo hoje. Apesar disso, da igreja exercer esse domínio de Jesus na terra, isso não significa, eu quero deixar isso bem claro, que a gente vai criar uma cristandade e que a gente vai governar a terra antes de Jesus voltar. Não é isso, ok? Isso não tem nada a ver com qualquer tipo de teocracia ou qualquer tipo de teonomismo também. Teonomismo no sentido político, assim, civil. Isso significa, gente, que a gente, na medida das nossas proporções, a gente exerce e dá sinal de que o reino virá, mas não de que nós vamos trazer esse reino. Isso é muito importante para a nossa ação na cultura e no mundo como um todo. A cidade, gente, que nós esperamos é Jerusalém, não é Babel. Babel constrói o seu caminho para o céu e busca destronar o rei divino. O seu líder é Nimrod, aquele que se rebela. Mas a cidade que nós aguardamos é Jerusalém. Jerusalém desce do céu e recebe dos céus o seu rei. O seu rei é Jesus Cristo, aquele que se submete à vontade do Pai, que experimenta a ignomínia e o desprezo da cruz, mas que ressurge em poder e glória. Então, quando a gente fala sobre a atuação do reino e a nossa participação nisso, o nosso exemplo é Jesus, não é Babel, é Jesus. E como é que Jesus exerceu o seu reinado aqui na terra? Ele morreu, ele amou os pecadores. E é assim que a gente faz também. Então tem um sentido em que o reino de Cristo virá apenas na segunda vinda de Jesus. Mas até lá, o que a gente pode fazer? A gente pode dar os sinais de que essa realidade já foi iniciada. Em primeiro lugar, vivendo como igreja, mas povoando também todos os aspectos da sociedade. Redimindo aquelas estruturas que estão caídas e que foram deformadas pelo pecado. E criando maneiras criativas daquelas coisas reconhecerem o senhorio de Jesus. Mas a nossa limitação tem a ver, gente, com o fato, isso é muito importante, de que a redenção, como a gente viu em Paulo e como é muito enfatizado em estudos de cosmovisão, redenção é a restauração do mundo criado. Deus criou um mundo bom. Ele caiu em pecado e foi totalmente corrompido. E na redenção, Deus está restaurando todas as coisas. Isso é verdade, mas a redenção é mais do que isso. Mais do que restaurar a realidade aos seus propósitos originais, Jesus está elevando o mundo. Jesus está nos elevando ao direito de Deus. E isso é mais do que a restauração da realidade criada. Isso é o que a gente entende como a assimetria, né, entre o temporal e o eterno. Porque por meio dessa ênfase no reino de Deus, e a gente pode usar esse termo, na imanência do Evangelho, no sentido de que o Evangelho tem um impacto presente agora, a gente pode acabar naturalizando o Evangelho, de modo que a realização última que nós temos como cristãos passe a ser algum projeto social, político, de redenção da sociedade. Gente, isso é um ponto muito importante, principalmente no nosso contexto missiológico, pós-missão integral, pós-teologia da libertação. É muito importante. E alguns setores do movimento caipiriano também passaram por esse problema, apesar do Kuyper não ter esse problema. Mas isso é importante, gente. Na redenção, Deus está restaurando todas as coisas, mas Ele também está elevando a natureza. A graça não só restaura a natureza, ela eleva. Porque o fim último da natureza é a glória de Deus.
E a restauração das coisas é todas as coisas novamente serem direcionadas para esse alvo, que é a glória e a honra de Deus. A gente vai acabar, pessoal, com um texto lá de 1 João, que eu acho que concentra essas verdades de modo muito claro. Como agentes do reino de Deus, a gente precisa entender que, apesar da gente poder produzir muita coisa boa e da gente poder criar assistências humanitárias fundamentais para a sociedade, como o cristianismo fez antes e pode continuar fazendo, o reino de Deus nunca está resumido a isso. A salvação pessoal é mais importante. E a salvação é mais do que a restauração das condições naturais da criação. Então veja o que João vai falar lá no capítulo 3. A gente vai terminar com esse texto. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Então tem um aspecto da obra divina que já é presente. É o fato de que nós já somos filhos de Deus. Ele continua. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Agora atenção, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então veja, gente, que João está dizendo que a nossa situação na consumação de todas as coisas é superior à de Adão. Nós ainda não sabemos o que nós haveremos de ser, mas a gente sabe que a gente vai ser semelhante a Jesus. Na linguagem de Pedro, nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Isso é chocante. Coparticipantes da natureza divina. E isso é muito sério. Claro que não quer dizer que a gente vai virar Deus, mas eu vou deixar essa pulga aí atrás da orelha de vocês. O que significa isso? Significa mais do que ter a sua vida restaurada às condições normais, apesar disso estar implicado. Então ele termina, versículo 3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então, à luz, gente, da compreensão de que Jesus retomou seu controle sobre a realidade, de que Ele está levando todas as coisas a um fim, que é a glória de Deus, nós, hoje, nos purificamos e nós agimos no mundo como sinais daquilo que Deus já fez em Jesus. Vamos orar, gente? Depois, a gente vai abrir um tempo para pergunta, mas vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Criador, nosso Redentor. Pai, nós te louvamos porque em Jesus o Senhor reconciliou essas duas coisas, Pai. A sua criação e a sua salvação em Jesus. De modo que nós, Pai, agora somos habilitados, Deus, a viver nessa criação, a reconhecer o senhorio de Cristo, Pai, e a reconhecer que todas as coisas fazem referência a Ele, Pai. Deus, nós oramos, ó Pai, para que nós possamos ouvir a sua voz nesse mundo, Deus. Para que com coragem, Deus, a gente possa anunciar o seu reinado, Pai, que já chegou sobre essa terra, mas que aguarda a consumação em Jesus Cristo. Amém.